Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O Salmo 24, primeiro versículo do Salmo 24, assim nos afirma: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por isso, como nós pertencemos ao Senhor, nessa noite, de forma devocional, de forma introdutória ao nosso estudo de escola dominical, eu convido você a cantar junto comigo o hino de número 392 do Inário Novo Cântico, e assim nós louvarmos, adorarmos, glorificarmos o nome daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Adoremos o nome do Senhor, hino de número 392 do Inário Novo Cântico. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo eu sou vencedor. Mudamos a câmera, a posição, mas damos continuidade à nossa escola dominical. Nessa manhã nós vamos encerrar as nossas exposições especiais dentro do mês da Reforma, o mês de outubro, no qual nós comemoramos a Reforma Protestante, mais especificamente 503 anos, neste ano de 2020, da eclosão da Reforma Protestante. Eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6. Esse texto vai ser o texto introdutório à nossa exposição desta noite. Atos, capítulo 17, verso 6, e assim nos diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 6.
Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te exalto, te glorifico e te louvo, e te imploro agora, por misericórdia, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações para ouvirmos a tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo do capítulo 17 de Atos, está dando do contexto das viagens missionárias do apóstolo Paulo, mais especificamente da segunda viagem missionária, quando o nosso irmão Paulo e o nosso irmão Silas chegaram à cidade de Tessalônica, e ali houve resistência com relação à pregação da palavra de Deus, e alguns dos nossos irmãos que haviam se convertido foram arrastados, sofreram violência em função de terem crido no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que eu quero destacar nesse versículo é justamente essa expressão que as pessoas, né, as autoridades, ouviram daquelas pessoas que arrastaram os cristãos diante delas. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm causado impacto, esses que têm causado rebuliço, esses que têm passado por todo lugar anunciando esse Jesus e que têm feito diferença, esses que têm feito com que essa mensagem seja vista, seja ouvida, esses que de alguma forma têm mudado a conjuntura e a configuração em cada lugar que chegam. Pois bem, por que eu estou me referindo a esse texto? Porque estou partindo dessa frase, dessa expressão que foi dita diante daquelas autoridades naquela ocasião, para falar a respeito do nosso tema hoje, que é o legado da reforma, a herança da reforma, né? E essa aula, esse estudo de hoje responde a seguinte pergunta: o que é que o mundo deve à reforma protestante? Bem, há uma notícia, na verdade uma reportagem feita há cerca de 16 anos atrás, no ano de 2004, que foi veiculada na revista Super Interessante, na edição 197, na qual aquele jornalista, aquele articulista, aquele que escrevia o artigo, afirmou o seguinte, abre aspas, isso em 2004, não dá mais para fingir que não vemos. 1 a cada 6 brasileiros já é evangélico e o número continua crescendo. O resultado é que quanto mais crescem, menos os evangélicos mudam a cara do país, bem ao contrário da revolução que ocorreu na Europa com as ideias de Lutero e Calvino, fecha aspas. Já há 16 anos atrás, o crescimento no número de evangélicos em nosso país era algo que estava sendo destacado, né? Isso em 2004, pelo censo 2010, nós ainda temos a constatação de um aumento muito mais significativo, mas já há 16 anos atrás, aquele autor de um artigo numa revista não cristã já comparava a situação de nosso país ao tempo da Reforma Protestante e mostrava que, diferente daquilo que havia acontecido no passado, as grandes mudanças, as grandes transformações, o grande impacto, o verdadeiro transtorno, se é que poderemos usar essa palavra a partir de Atos 17, o verso 6, não estava acontecendo. Talvez apenas podemos usar transtorno no sentido de vergonha, tantas vezes, de vexame, e de uma multiplicação de discursos violentos, discursos equivocados. Como pastor, como teólogo e também como historiador, quando eu olho para a história do nosso país atual, eu sinto-me extremamente tentado a discordar de muitos dos meus colegas e muitos daqueles líderes evangélicos que hoje, especialmente no contexto social e político que nós vivemos no país, que tentam dizer que está acontecendo um avivamento. À luz da palavra de Deus, à luz dos reformadores, à luz de toda a história da igreja, de todos aqueles que pensaram, viveram, experimentaram o avivamento, estudaram sobre o avivamento, aqueles que
experimentaram de fato o mover de Deus em suas vidas e testemunharam desse mover no decorrer da história, eu posso afirmar, sob a minha ótica, que não está acontecendo um avivamento no nosso país. Não está acontecendo um avivamento nas nossas igrejas, porque as marcas de um avivamento sempre se referem a um retorno à obediência à palavra de Deus. Não somente um retorno à ortodoxia, no sentido de um retorno à doutrina correta, mas também à ortopraxia, o retorno à conduta correta, à obediência ao que a palavra de Deus nos afirma. E isso não tem nada a ver com a tentativa de imposição política de princípios cristãos, mas tem a ver em pessoas individualmente que são convertidas, que são transformadas, pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e a partir da transformação pessoal dessas pessoas, desses crentes, desses fiéis, nós temos a transformação da realidade à nossa volta, nós temos um impacto causado por causa da mensagem do Evangelho, a partir do momento em que crentes individualmente e assim como indivíduos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, e portanto coletivamente nesse sentido, mas de baixo para cima, no sentido de uma experiência de vida realmente transformada. A Reforma Protestante, sem sombra de dúvida, foi um momento em que nós percebemos a ação, o mover de Deus na vida de personagens-chave, é bem verdade, mas também na vida de cada irmão, de cada irmã que foi impactado pela mensagem do Evangelho. Para a gente poder entender o legado da Reforma, o que a Reforma nos trouxe de herança, a gente precisa entender os antecedentes imediatos da Reforma Protestante. Costuma-se tomar por base a data de 31 de outubro de 1517, já falaremos sobre ela mais à frente, mas naquele contexto específico do início do século XVI, havia a constatação de que o povo na Europa vivia tempos de ignorância da palavra de Deus. Isso se dá em função de alguns motivos. O primeiro motivo está relacionado à própria questão cultural, à questão educacional. Boa parte da população não tinha acesso à educação e, portanto, não teria condição de ler a palavra, porque não sabiam ler. As escolas não eram disseminadas e difundidas como temos hoje. O ensino público para os mais pobres não existia. Ao mesmo tempo, desde a Baixa Idade Média, houve uma proibição por parte da igreja de que o texto bíblico que era utilizado na língua latina, a famosa versão de Jerônimo, a tradução do texto do Antigo Testamento em hebraico, do texto grego do Novo Testamento para o latim, era o latim que era utilizado pela Igreja Católica Romana como língua oficial da igreja. A Bíblia não podia ser traduzida para a língua do povo, a língua comum, para o francês, para o inglês, para o alemão, e assim, mesmo que as pessoas soubessem ler, o latim é uma língua morta, nem todos teriam a facilidade de conhecer o texto bíblico. Além desse tempo de ignorância da palavra de Deus, nós também somos ensinados pela história que o clero, aqueles homens que haviam sido escolhidos e que haviam sido designados para pastorear o povo de Deus, viviam em imoralidade, viviam tantas vezes vendendo relíquias para enriquecer a si mesmos. E muitas vezes eles ascendiam na estrutura da igreja a partir da venda e compra de cargos, aquilo que ficou conhecido como simonia. Por fim, o fato imediato que acabou desencadeando toda uma série de eventos que culminou nesse longo e complexo processo chamado de reforma religiosa, foi a venda das indulgências. O que é uma indulgência? A indulgência era um documento assinado por uma autoridade religiosa, em que, a partir de uma oferta, de uma quantia que era dada, ou a partir de uma série de obras que eram realizadas, de benefício à igreja, o fiel recebia em troca um documento assinado por uma autoridade religiosa afirmando que os seus pecados estavam perdoados.
né? E tantas vezes essas pessoas compravam o documento até para pessoas que já haviam morrido, para pessoas que já haviam partido, né? E havia também a indulgência plena, a possibilidade de você pagar uma quantia maior e você conseguir um documento que estava lá assinado de que você tinha os seus pecados, não só do passado, como do presente, também como futuro, perdoados. Então, esses tempos imediatamente anteriores à Reforma Protestante são tempos muito tenebrosos, né? São tempos muito complicados na vida da igreja e na vida da sociedade europeia de uma forma geral. E é justamente em contrapartida a essa situação, a essa realidade tão crítica, que vem o movimento da reforma. Quando a gente fala de reforma, eu preciso deixar bem claro aqui, de forma bem didática, bem objetiva, que o termo reforma é um termo muito amplo, que historicamente, na verdade, se refere a diferentes movimentos, a vários movimentos. Tá? A gente poderia, normalmente, nos livros de história do ensino médio, você vai lembrar que, normalmente, os livros colocam pelo menos 3 reformas. A reforma evangélica, também chamada de reforma luterana, né? O termo luterano é um termo pejorativo, né? Originalmente, quando foi utilizado no século XVI, para indicar os hereges de Lutero, né? Os seguidores hereges de Lutero. O próprio Lutero, Martinho Lutero, esse personagem tão importante, ele não gostava do termo luterano, porque ele entendia que o que estava sendo pregado era o evangelho. Ele preferia que a igreja fosse chamada de igreja evangélica, daí o termo que é utilizado, inclusive, até hoje. Então, esse primeiro movimento é a chamada reforma luterana ou reforma evangélica. Nós temos ainda um segundo movimento que surge alguns anos mais tarde, especialmente na Suíça, a partir de um teólogo chamado Ulrich Zwinglio, que são os reformados. E, posteriormente, depois da morte de Zwinglio, dá continuidade. Zwinglio, ele ministrou em Zurique e anos depois, nós temos João Calvino ministrando na cidade de Genebra, na Suíça, e assim, esse movimento mais intenso de reforma, que buscou avançar em alguns pontos doutrinários, indo além nas suas propostas de transformação, de reforma da doutrina e da prática, foram chamados de calvinistas. Então, nos livros de história da igreja, de uma forma mais específica, quando a gente está falando de reformados, nós estamos nos referindo a essa tradição. Né? Mas não foi Lutero que deu início à reforma? Sim, a todo o amplo movimento. Mas os reformados luteranos passaram a ficar conhecidos pelo nome de luteranos, e aqueles que seguiram a tradição da reforma suíça, especialmente de Calvino, passaram a ficar conhecidos pelo termo específico de reformados ou de calvinistas. Uma terceira reforma que pode ser citada é a reforma anglicana, quando na Inglaterra, daí anglicano, né, quando na Inglaterra houve a ruptura da igreja da Inglaterra com relação à igreja de Roma. E houve intenso debate, intensa disputa quanto à doutrina que seria seguida. No fim das contas, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, acabou mantendo elementos católico-romanos, especialmente naquilo que se refere à liturgia, ao culto, e absorveu princípios do protestantismo, tanto luterano quanto reformado, especialmente o calvinista. Mas quando é que começa, então, efetivamente, a reforma? Antes de falar desse ponto, posso ainda acrescentar, talvez, mais dois movimentos, né? A reforma evangélica, né? A reforma luterana, os reformados calvinistas, a reforma anglicana. Podemos citar ainda a reforma radical, a reforma dos anabatistas, né? Daqueles que iam ainda mais fundo e de forma ainda mais radical nas suas ideias reformadas, daí o nome reforma radical. E, claro, a própria Igreja Católica Apostólica Romana também passou por um movimento de reforma, né? Especialmente a partir do Concílio de Trento, um concílio que foi convocado, que acabou considerando os reformados, seja luteranos, seja calvinistas, sejam anglicanos, sejam anabatistas, como todos hereges e, portanto, não pertencendo à igreja verdadeira. Mas há também a chamada reforma católica, que, de uma forma geral, os protestantes chamam de contra-reforma. Mas quando teve início, então, a reforma? Nós costumamos dar como marco o dia 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano, portanto, dentro da estrutura da Igreja Católica Romana, ele era professor de teologia e ele
em dado momento da sua vida, ele passou a fazer exposições bíblicas de Gálatas e de Romanos, e ele encontrou um texto no capítulo 1, versículo 17, Romanos, que é uma citação de Abacuque, em que nós lemos que o justo viverá pela fé. E a partir dessa, ele já havia, obviamente, a partir da leitura de outros textos bíblicos e comparando a Bíblia com a prática e com a doutrina da igreja, ele começou a perceber sérias, graves discordâncias, graves discrepâncias, mas esse texto é o texto que talvez seja o mais fundamental desse estalo de transformação, né? O justo viverá pela fé. Nós cremos pela palavra de Deus que as obras elas têm o seu lugar, as boas obras elas são importantes, porque aquele que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele não pode continuar vivendo da mesma forma. No entanto, a partir dessa mesma palavra de Deus, nós sabemos que o ser humano por si só não tem condição de se salvar, não tem condição de conseguir mérito, conseguir ser merecedor da salvação. A salvação ela é operada exclusivamente por Cristo Jesus. E como é que se alcança essa salvação? Por meio da fé. E justificado, tornado justo pelos méritos de Cristo Jesus, o cristão vive conforme a justiça que lhe é outorgada por esse Jesus. Como então se alcança a salvação? Pela fé. O justo, ele vive pela fé. E assim, Martinho Lutero, ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no que hoje é a Alemanha, as suas 95 teses, né? 95 proposições, nas quais ele não falava somente desse ponto central que é que o justo vive pela fé, mas ele questionava várias outras coisas. Questionava a ação do Papa como o chefe supremo da igreja, e entre várias outras coisas, entre vários outros pontos. Então, são 95 teses, né? A gente não pode resumir a reforma apenas num ponto ou em 5 pontos, né, calvinistas, não. Várias questões, vários pontos começaram a ser debatidos, e esse foi exatamente o interesse. Lembre-se que Lutero era um professor de teologia, era um professor universitário, e essa era uma forma comum de você divulgar as suas ideias naquela época e você chamar ao debate das ideias. Era apenas o que Lutero queria fazer. No entanto, naquele contexto histórico, né, havia, alguns séculos antes, sido desenvolvida a imprensa de tipos móveis, a famosa imprensa de Gutenberg. E aquele texto, ele foi copiado e, a partir da imprensa, houve uma multiplicação das 95 teses de Lutero por toda a Europa, e vários círculos, né, sejam acadêmicos, círculos de humanistas, círculos até de párocos, começaram a ler e a debater essas ideias. E assim, as ideias de Lutero começaram a transtornar aquele mundo de então, aquele contexto histórico de então. A Igreja Presbiteriana do Brasil, obviamente, nós não somos luteranos, como você que é presbiteriano sabe, você que está nos assistindo não é presbiteriano, está assistindo aí para aprender, para conhecer, para estudar junto com a gente, ou você que está chegando para a Igreja Presbiteriana do Brasil, as doutrinas que nós defendemos, que nós ensinamos, por entendermos que estão mais próximas do que a palavra de Deus nos ensina, são as doutrinas calvinistas. Mas quem foi, afinal de contas, João Calvino? Por que esse homem foi importante? Nós podemos dizer que o reformador João Calvino, que começou o seu trabalho, né, anos depois de Martinho Lutero, quando Lutero afixou as suas 95 teses, João Calvino não tinha nem 10 anos ainda de idade, portanto, João Calvino começa a ter contato com as ideias de Lutero tempos depois, e o seu trabalho é um trabalho realmente muito profícuo, e assim a gente denota, a gente consegue compreender a importância desse reformador João Calvino. Por quê? Porque a quantidade e a qualidade do trabalho, da obra escrita desse reformador, exerceu uma grande influência no pensamento de vários dos seus colegas reformadores, já naquela época e mesmo posteriormente, né? A influência do pensamento de João Calvino não se limita apenas à vida eclesiástica, mas a uma série de outras esferas da vida, seja a família, seja o trabalho, seja a educação.
Calvino teria se convertido, né, à reforma, né, ao movimento evangélico, por volta de 1534. A gente não tem uma data precisa, uma data exata. O fato é que, 2 anos depois, no ano de 1536, saiu a primeira edição da sua obra magna, a chamada Institutas da Religião Cristã. Nesse livro, João Calvino tinha por objetivo expor o credo dos apóstolos, né? Creio em Deus Pai, e a partir dessa estrutura do credo, né, explicar a doutrina evangélica, estudar e ensinar a doutrina cristã. Nesse mesmo ano de 1536, ele acaba parando na cidade de Genebra. Não era o objetivo dele permanecer na cidade de Genebra, isso é uma história muito interessante. João Calvino estava procurando um lugar calmo, tranquilo, para ele poder estudar. Mas conta a história, ele estava querendo ir para a cidade de Estrasburgo, nos conta a história que havia uma guerra e movimentação de tropas no caminho para Estrasburgo. E assim, ele acabou parando e pernoitando na cidade, pegando um outro caminho e parando e pernoitando na cidade de Genebra. Quando Calvino chegou em Genebra, o reformador Guilherme Farel, que há pouco tempo atrás, coisa de meses, havia conseguido que o Conselho Municipal da cidade de Genebra aprovasse que aquela cidade agora seria uma cidade que iria aderir à reforma protestante, o reformador Guilherme Farel, quando soube que Calvino, o autor das Institutas, estava na cidade, ele foi conversar com Calvino. Calvino foi convidado por Farel para permanecer na cidade. E conta a história que Calvino disse, não, eu só quero estudar, eu não estou aqui para ser pastor, para pastorear, para dirigir reforma nenhuma, para conduzir nada, eu só quero ir ficar no meu cantinho, estudar, escrever meus livros. Ao que Guilherme Farel irrompeu contra Calvino, colocou o dedo nele, na cara dele e disse o seguinte: se você se negar a tomar parte de uma obra tão importante, que Deus amaldiçoe a paz dos teus estudos. Calvino, um homem medieval, né, ele assim foi convencido por Farel e ficou na cidade de Genebra. Nos conta a história que 2 anos depois ele e Farel tentaram implementar, foram com tanta sede ao pote de fazer tantas transformações que acabaram sendo expulsos da cidade de Genebra pelo Conselho Municipal. Então, Calvino foi para a cidade de Estrasburgo, para onde ele queria ir, e ali ficou do ano de 1538 a 1541. Apesar de querer tanta paz para os seus estudos, Calvino não deixou de pastorear. Ele pastoreou uma igreja de refugiados franceses que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé reformada, e ali ele pastoreou aqueles irmãos, além de escrever diversos textos, comentários bíblicos, ampliar a edição das Institutas da Religião Cristã. Até que no ano de 1541, o Conselho Municipal da cidade de Genebra mandou uma cartinha para Calvino, convidando ele para voltar para Genebra, porque a situação estava completamente caótica e eles precisavam de alguém que os auxiliasse a dar continuidade aos esforços de mudança, de transformação na vida da igreja em conformidade com a palavra do Senhor. E assim, Calvino permaneceu em Genebra de 1541 até 1564, portanto, até o final da sua vida. E foi ali em Genebra, em 1559, que foi publicada a última edição das Institutas, a edição que nós temos aí à disposição hoje para nós lermos verdadeiramente uma obra magna, uma obra importantíssima. Mas para a gente poder entender o impacto que não somente a obra de Lutero, a obra de Calvino e mesmo de outros reformadores teve, nós já falamos dos antecedentes imediatos, né? A questão da ignorância da palavra de Deus, a corrupção que havia no clero, a falta de testemunho nos próprios servos de Deus que foram chamados a pastorear o povo de Deus e a venda das indulgências. Mas há outras questões mais profundas, mais complexas, mais conjunturais e até estruturais, que estão relacionadas ao impacto que a reforma protestante causou. Para a gente compreender que a reforma não é algo assim, de repente Martinho Lutero foi e fixou 95 teses. As coisas não aconteceram assim de uma hora para outra. Nós precisamos entender que faz parte de todo um contexto histórico e que as 95 teses e mesmo as indulgências não são a única causa das transformações, mas que historicamente elas fazem parte de todo um contexto de transformações que, claro, nós como cristãos entendemos que é um contexto providencial de Deus. Deus é um Deus que age na história e ele age em todas as esferas da sociedade, fazendo com que a sua vontade aconteça. E um desses antecedentes remotos é a formação dos estados nacionais. Durante a Idade Média,
o sistema político e econômico que vigorou foi o chamado sistema feudal, no qual nós tínhamos um grande proprietário de terras que exercia o domínio sobre as suas propriedades e, através da doação de parte dessas propriedades a outros nobres, ele fazia uma rede de relacionamento na qual o poder dele estava ancorado. Nisso, o poder central, o poder do rei, né, era a monarquia naquele período, ficou cada vez mais enfraquecido. Então, ainda que houvesse, né, em termos, a Inglaterra, a França, né, não havia um poder centralizado que definisse de forma completa e fechada as fronteiras, e mesmo uma identificação cultural a tal ponto que fizesse você chamar aquela região de meu país, né? E assim, nós temos, a partir do século 13, 14, cada vez mais um caminhar para a formação de estados nacionais centralizados e unidos em torno da nacionalidade, da língua, de uma cultura comum, de tradições comuns. Nós temos o surgimento de Portugal no século XV, no século XIV, depois da Espanha no século XV. Nós temos o surgimento desses países, né, tal como nós os conhecemos hoje, e assim, né, nós temos um indicativo de resistência ao poder da igreja. Por quê? O que é que unia todos os europeus? O que unia todas essas pessoas que falavam francês, alemão, né, castelhano, português, inglês? Essas pessoas estavam unidas pelo laço da fé. Todas elas pertenciam a uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, enquanto no feudalismo nós temos um regionalismo, a Igreja Católica Apostólica Romana prezava pelo universalismo. Então, havia uma identificação. Todos nós pertencemos a uma cristandade. A formação dos Estados Nacionais agora valoriza, por exemplo, a língua nacional. E assim, nesse contexto, quando chega a reforma e a defesa de que todo cristão precisa ler a Bíblia na sua língua, nós temos, junto, concomitante, caminhando ali paralelamente, o interesse de que a língua nacional seja valorizada. Nós temos também o declínio do papado. Durante a Idade Média, o papado, a instituição do papado, o Papa, né, o Bispo de Roma, na verdade o título do Papa é que ele é Bispo de Roma. A sobreposição do Bispo de Roma sobre os demais bispos da Igreja Católica é algo que se consolida na Idade Média, ainda que desde lá do século II, do século III, nós já encontremos, né, referências ao Bispo de Roma tentando impor a sua autoridade sobre outras regiões do Império Romano, mas como nós conhecemos hoje, o papado tal como nós conhecemos hoje é uma instituição medieval, a ponto de que em alguns momentos da história medieval, papas se sobrepuseram a reis, a imperadores, humilhando esses reis e imperadores. Então havia, especialmente através da poderosa arma da excomunhão, né, ou seja, você vedar aquela autoridade, os benefícios do céu, os benefícios da igreja, os benefícios do céu, havia um poder, né, que era exercido pelo Papa de Roma sobre os reis e imperadores. Mas isso, junto, na esteira da formação dos Estados Nacionais, começou a mudar. A ideia de que o Papa era chefe da igreja, não era chefe dos Estados-nação, e ele não poderia interferir em assuntos nacionais. Então, nós temos um declínio da autoridade papal na Baixa Idade Média, né, a partir do ano 1200, 1300 para frente. Nós temos também os chamados movimentos dissidentes. Martinho Lutero não foi o primeiro a indicar que a Igreja Romana tinha equívocos, não. Já antes, nós temos movimentos, como, por exemplo, dos cátaros ou albigenses, que foi considerado um movimento herético. Nós temos os famosos pré-reformadores, homens que foram levantados por Deus para indicar que a igreja precisava de reforma, como John Wycliffe, como Jan Hus, como Jerônimo Savonarola.
esse é o nome que eu mais tenho dificuldade de pronunciar. Nós temos também os movimentos devocionais, né? Irmãos que perceberam que havia necessidade de uma busca em oração desse Deus, né? Eles foram conhecidos como místicos da Idade Média. Nós temos alguns personagens interessantes como Catarina de Siena, né? Como Thomas de Kempis e outros personagens que eram muito sinceros na sua fé, estavam dentro da igreja católica apostólica romana, mas eles entendiam que haviam coisas que não estavam em consonância com a palavra de Deus e buscaram, obviamente, transformação a partir das suas próprias vidas. E nós temos também os humanistas bíblicos, aqueles estudiosos que passaram a entender que havia uma necessidade de você voltar aos textos originais. A Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia não foi escrita em inglês. A palavra de Deus, ela foi escrita lá nos seus originais, na língua hebraica e na língua grega. Portanto, era importante que, para entender o que o texto de fato estava dizendo, você ia fazer a chamada exegese, buscar nas línguas originais o que o texto estava dizendo e cada vez mais prezar por uma tradução da Bíblia que fosse fiel àquilo que estava escrito na língua hebraica e na língua grega. Então, esses humanistas, eles muito trouxeram benefício ao contexto da reforma. E assim, eu passo a responder a pergunta, título da nossa aula de hoje. O que é a reforma? O que o mundo deve à reforma? Quais são as heranças? Quais o principal legado que a reforma nos deixa? São muitos. Eu escolhi aqui alguns para poder citar. O primeiro deles é que nós devemos aos reformadores a chamada liberdade de expressão e liberdade de religião. Se hoje eu e você temos o direito de cultuar ao Deus vivo, entendendo que aquilo que nós cremos pela palavra de Deus é a verdade, nós o podemos, em boa parte, devendo aí o movimento dos reformadores, né? Veja a origem do próprio termo protestante, né? Uma das formas que nós nos referimos à reforma é a reforma protestante. Como surgiu esse termo protestante? No ano de 1529, numa dieta, né, que era a reunião dos príncipes com o imperador no que hoje é a Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, na dieta de Spira, na cidade de Spira também, você vai encontrar em algumas referências como dieta de Speyer. Em 1529, houve uma reunião na qual se revogou uma decisão anterior de permissão da pregação e da crença evangélica, da crença luterana. O que se tentou fazer? Proibir que se disseminasse a doutrina luterana. E um conjunto de príncipes que haviam aderido, haviam se convertido ao evangelho, eles protestaram, dizendo que aquilo não estava certo. Naquele contexto, obviamente, esse protesto não atingia as pessoas mais simples, né? Por quê? Né? Inclusive, acabou sendo aprovado uma expressão que ficou, né, uma decisão, dentre outras, dentro desse contexto, de que a religião do rei é a religião do povo. Então, naquele contexto de reforma protestante do século XVI, quando o príncipe se convertia, era como se todo o seu povo também se convertesse. Então, a região sobre a qual ele dominava mudava da noite para o dia de católico para protestante. Tá? Isso posteriormente vai mudar. No século XVI tem início, né, várias guerras, vários conflitos entre católicos e protestantes. Infelizmente, ambos os lados foram extremamente violentos, intolerantes, né, se equivocaram muitas vezes, até que no século XVII já nós temos a famosa Guerra dos 30 Anos, guerra que, além de várias outras questões geopolíticas, uma guerra que foi causada essencialmente por motivos religiosos. E ao final daquela guerra, se chegou ao princípio de que questões religiosas e questões estatais não podiam ser misturadas. Inclusive, o final da Guerra dos 30 Anos, a famosa Paz de Westfália, é considerada aí como um documento fundamental para o desenvolvimento das relações internacionais até hoje. E assim, ali ainda de forma incipiente, é bem verdade, mas já era presente nos reformadores a ideia de que a religião não podia ser imposta e que
aqueles que entendiam que haviam coisas erradas, eles tinham que ter a liberdade de se expressar, de falar. Eles não poderiam ser condenados, né, pelas suas opiniões. Assim, nós temos, derivada dessa condição, a laicidade do Estado. A ideia do Estado laico, de um Estado que não pode ser dominado por nenhuma religião, no sentido de que uma religião não pode se sobrepor às outras através de um instrumento estatal, é derivado da Reforma Protestante. Outras coisas importantes, como a família como um propósito de Deus para a vida em comunidade, essa compreensão, né, da família como a célula máter da sociedade, como importante para a vida em comunidade, porque a família é um projeto de Deus, vem da Reforma Protestante. As ciências, a arte, a música e a literatura como expressões da glória de Deus, Reforma Protestante. Trabalho e educação, né, como forma de glorificar Deus, Reforma Protestante. E assim eu entro dentro de um conceito que eu queria rapidamente compartilhar com vocês, que é o conceito de vocação. Então, a família como propósito de Deus, as ciências, a arte, a música, a literatura como expressões da glória de Deus, e a ação do ser humano, do cristão, no trabalho e na educação, estão intimamente ligadas ao conceito de vocação. Porque na Idade Média, né, o período anterior à Reforma Protestante, se desenvolveu a ideia de que se retirar do mundo, o mundo é corrompido, o mundo é cheio de pecado, então se retirar do mundo é que seria uma forma de agradar a Deus. E o monasticismo, né, os monges, as monjas, se desenvolveram no cristianismo a partir dessa concepção. Então, durante muito tempo, o que se ensinava? De que vocacionado era aquele que se separava do mundo, ou que se separava mesmo dentro do mundo para o sacerdócio. E assim a vocação era concebida como algo essencialmente religioso. E tudo o mais não era essencialmente de Deus. Então, o trabalho, a educação, mesmo a família, essas coisas não eram vistas como coisas pertencentes a Deus. Questões como política, negócios, ação social, tudo isso era visto como mundano. O protestantismo, ao trazer, primeiro em Lutero e depois em Calvino, a noção de vocação, né, a noção bíblica de vocação, mudou radicalmente a percepção que as pessoas tinham de si mesmas, a forma como as pessoas enxergavam a si mesmas. Para os reformadores, a Bíblia nos mostra que Deus quer que os seus filhos estejam inseridos no mundo, na sociedade. Nós não pertencemos ao mundo, mas estamos nesse mundo. E nós devemos praticar as boas obras, porque nós entendemos que o nosso coração, que foi salvo, que foi transformado por Jesus, foi planejado, nós fomos planejados para viver em boas obras. Nós somos agradecidos pelo dom da salvação. E como é que nós agradecemos? Nós agradecemos através da vida que nós levamos. E por isso tudo que o ser humano faz é para a glória de Deus. Então, uma das doutrinas fantásticas, basilares, fundamentais dos reformadores, era a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, né? Isso marcou uma ruptura com a noção medieval de vocação, como um chamado para a vida monástica ou para a vida do sacerdócio, porque todos os cristãos, sem exceção, são sacerdotes. Nós temos um sumo sacerdote, o supremo sacerdote, que é Jesus Cristo, o Redentor. Só Ele é mediador entre Deus e os homens, mas todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são feitos sacerdotes, porque oram diretamente a Deus por meio de Jesus, né? O nosso único mediador é Jesus, a nossa única ponte é Jesus, e nós somos instrumento de bênção na vida daqueles que nos cercam, porque nós cremos pela fé no Senhor Jesus. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E assim, dois princípios fundamentais. O mundo foi criado por Deus, o pecado manchou a criação e todo o empreendimento humano está quebrado e corrompido por causa desse afastamento de Deus. Então, as artes, as ciências, a música, a literatura, o trabalho humano, de uma forma geral, são esferas legítimas em si mesmas, mas elas estão manchadas pelo pecado. Então, o que é que o cristão entende? O cristão entende que, como Deus regenerou meu coração, mudou meu coração, agora eu não vou lidar mais com as ciências, com a música, com a literatura, com o trabalho em pecado.
eu vou lhe dar para glorificar a Deus. Isso significa, por exemplo, que um músico, ele só pode fazer música cristã, só pode fazer música para o culto? Não, não significa isso. Mas quando ele for escrever a sua poesia, quando ele for, né, preparar a sua melodia, a sua harmonia, ele precisa fazer isso para a glória de Deus. Escolhendo palavras que vão glorificar a Deus. Escolhendo, né, toda uma estrutura musical que vai glorificar a Deus, que vai expressar beleza, que vai expressar pureza, que vai expressar, né, a arte que Deus coloca no coração do ser humano. Assim também no trabalho. Né? Você não precisa ser pastor para poder glorificar a Deus. Você no seu trabalho, seja você professor, médico, motorista, seja você secretário, administrador, não importa qual seja a sua profissão. Se você exerce essa profissão servindo ao próximo, como se você estivesse servindo ao próprio Deus, você está servindo a Deus e você está glorificando a Deus. Você foi vocacionado por Deus para agir no mundo. Essa noção de vocação, ela influenciou várias gerações que desenvolveram um trabalho, então, de forma produtiva, porque o crente, ele percebe que ele produz não pela riqueza em si mesmo, obviamente, nós trabalhamos também pelo nosso sustento, nós trabalhamos porque nós precisamos comer, é claro, mas não é só por isso. Então o trabalho deixa de ser um peso, deixa de ser uma imposição e passa a ser prazeroso, porque quando nós trabalhamos, nós sabemos que estamos fazendo para Deus. E assim, obviamente, essa produtividade, essa eficiência, a honestidade, porque o crente, quando trabalha, não trabalha roubando. O crente, quando trabalha, não pode trabalhar mentindo. O crente, ele trabalha para glorificar a Deus. Então, ele vê a sua semana, o seu trabalho, o seu estudo, a sua forma de lidar com a sua mulher, com o seu filho, com a sua família, com o seu vizinho, como uma forma de glorificar a Deus. Para o calvinista, para o cristão, para nós, presbiterianos, que hoje comemoramos aí a Reforma Protestante, nesse mês de outubro, o culto não se limita aqui. O nosso culto dominical é porque, junto com o povo de Deus, nós temos o privilégio de servir a Ele de uma forma especial, que é o culto dominical. Mas esse culto continua durante a semana. E durante a semana nós nos preparamos para o próximo culto. Alguns pontos a considerar. Um importante sociólogo, um dos pais da sociologia, chamado Max Weber, ele explorou esse conceito num clássico da sociologia intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Se você não leu, é uma leitura que eu recomendo. Ele mesmo, né, reconheceu que a ética protestante não pode ser considerada como o único e exclusivo fator de progresso. Tem algumas pessoas que colocam, associam calvinismo e protestantismo diretamente ao capitalismo, por exemplo. Isso não é verdade. O próprio Max Weber, se você lê o livro com calma, né, de forma correta, lendo de capa a capa, inclusive as notas de rodapé do livro do Weber, que são várias e extensas, você vai descobrir que ele não considerava a ética protestante como o único e exclusivo fator de progresso. Né? Ao mesmo tempo, mas ele trabalhou muito bem a questão da vocação como base para uma atitude protestante, de uma ética com relação ao trabalho. Né? A gente não deve confundir também o conceito de vocação com a pura meritocracia, tá? Muito cuidado com isso. Porque a gente não pode desconsiderar fatores históricos, como, por exemplo, a exploração colonial, que deslocou diversos recursos das Américas, da África e da Ásia para a Europa. Então, Weber, por exemplo, está relacionando, né, no caso europeu e em menor escala o caso americano, ao protestantismo, né, como um dos fatores que fazem parte de um processo de desenvolvimento, de crescimento econômico. Tá, beleza, isso faz parte, mas você não pode desconsiderar também que houve um período histórico em que países europeus dominaram sobre vários territórios, né, exerceram massacres de populações e agiram expropriando aquilo que não era seu. Você também não pode considerar isso. Ainda assim, a gente precisa reconhecer que houve uma motivação religiosa para que as pessoas se engajassem na política, nos negócios, nas finanças, nas mais diversas áreas profissionais e artísticas, indo ao encontro das necessidades de um grupo específico social que estava em ascensão, nesse caso, a burguesia, e que, de uma forma geral, aí nos escritos de sociologia, de antropologia, de história, eles são associados ao que hoje nós chamamos de classe média. Né? Então, você não pode desconsiderar todas essas coisas, ok?
E claro, então, o protestantismo acabou ficando ligado ao anseio por progresso, por reformas sociais. Não é correto a gente dizer que o protestantismo causou essa mudança, porque, como já falamos, diversos fatores já estavam acontecendo junto. Mas o protestantismo também não foi uma consequência dessas mudanças que vinham ocorrendo, mas houve uma sinergia, uma confluência, um encontro das ideias protestantes com uma série de aspirações e expectativas. Para a vida da igreja, tá? Eclesiasticamente falando, para além da vida do todo, do dia a dia, para a vida da igreja, hoje, o que nós temos de herança, de legado? O livre exame das Escrituras é um legado que eu escolho aqui para falar. Todo cristão tem o direito, e eu diria o dever, de ler a Bíblia por si mesmo. Todo cristão precisa ter acesso à palavra de Deus. É muito bonito que eu havia afirmado logo no início dessa nossa conversa de hoje, que muitos cristãos não liam a Bíblia porque não sabiam ler e escrever. Onde que começam as escolas públicas, no sentido de não ter pagamento para as pessoas mais simples, para as pessoas mais pobres, para que elas sejam alfabetizadas e possam ler a Bíblia por si mesmas? Nas igrejas protestantes. Por isso aí uma histórica, uma longa linha histórica, né, de associação de igrejas protestantes com o ensino. Muitas universidades ao redor do mundo, das principais, por exemplo, a Universidade de Princeton, são universidades que são consequência de protestantes querendo desenvolver a educação. Precisamos ter muito cuidado, porque a doutrina radical do sacerdócio de todos os crentes nos ensina que todo crente deve ter acesso à Bíblia na sua língua, e por isso precisa saber ler, mas isso não significa livre interpretação. Muito cuidado, tá? São duas coisas diferentes. A Reforma Protestante, em momento algum, defendeu a livre interpretação. Aí eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero, da forma que eu quero, o que tiver na minha telha e na minha cabeça. Não. Existem alguns princípios fundamentais e racionais, razoáveis de interpretação. O que nos está liberado é o livre exame. Agora, a partir de que nós interpretamos as Escrituras? Alguns princípios fundamentais. Primeiro, a autoridade interna. Quem foi que escreveu a Bíblia? Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Assim nós cremos que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Então ela tem uma autoridade por si mesma. Não depende de mim, que sou pastor, não depende da igreja, não depende da confissão de fé. Ela é a palavra de Deus. Segundo princípio, né, nós precisamos entender que a própria Bíblia, ela tem uma autoridade hermenêutica, ou seja, uma autoridade de interpretação. Você não pode pegar um trecho isolado da Bíblia, pegar um versículo, puxar e interpretar ele, e dizer, Deus falou comigo. Legal, falou, mas o que ele falou está em consonância com todo o resto do que a palavra de Deus ensina? A Bíblia, ela não se contradiz. Então, às vezes, alguns textos que estão menos claros, a visão desses textos é iluminada a partir de outros textos nos quais a doutrina está mais clara. Consegue entender comigo? Então, a gente não pode simplesmente pegar um versículo, a gente só conhece aquele versículo da Bíblia, não lê o resto todo, e pegar aquele versículo e não considerar o todo das Escrituras sagradas. Né? Eu vou dar um exemplo simples, né, dessa doutrina. Jesus, quando conversa com Nicodemos, Jesus diz que importa nascer de novo. Qual é a ideia que Nicodemos tem na cabeça dele? Que ele precisava voltar para o ventre da mãe dele. Não é isso. E aí Jesus começa a explicar, aquele que nasce do Espírito. Aí o que é nascer do Espírito? Aí você vai encontrar na primeira epístola de Pedro, falando a respeito da regeneração, o nascer de novo espiritualmente. Você vai encontrar na epístola de Paulo a Tito, o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, às vezes, em alguns textos, não está de forma clara, e você não pode simplesmente pegar esse sem o todo. A Bíblia tem uma autoridade fundamental, porque ela é o fundamento, ela é a base, ela é a nossa única e infalível regra de fé e de prática. E claro, a Bíblia tem autoridade para nos conduzir a Deus. Se a Bíblia, de alguma forma, nos leva para mais longe de Deus, tem alguma coisa errada. Princípios básicos de interpretação. Nós só podemos interpretar a Bíblia com fé, crendo, né? Não é um livro somente humano,
é um livro que tem participação humana, porque homens foram inspirados por Deus, mas é um livro de autoria divina. Nós precisamos ter a iluminação, agir em dependência de Deus. Nós, quando lemos a Bíblia hoje, não somos mais inspirados. Inclusive, é algo importante a gente falar, né? Quando a gente ora aqui, quando o pregador vai pregar, tudo, a gente faz uma oração de iluminação. O que é isso? A gente está pedindo a Deus que lance luz sobre o texto bíblico e sobre aquilo que o pastor vai estar explicando para a gente poder entender. Mas não significa que Deus vai nos inspirar a uma coisa nova, né? Não, ele já se revelou na sua palavra. Agora a gente precisa entender o que ele está dizendo na sua palavra. Submissão. Quando a gente interpreta a Bíblia, a gente não pode dizer o que a gente quer que a Bíblia diga. A gente tem que ouvir o que Deus diz e dizer, a partir daquilo que nós lemos na Bíblia, o que Deus tem para dizer para os nossos corações. A gente não pode impor para Deus o que ele vai dizer. E coerência, né? A Bíblia tem que ser interpretada dentro do seu contexto. A Bíblia tem gêneros literários diferentes, né? A gente tem poesia, a gente tem narrativa, a gente tem livro profético, e cada um desses gêneros literários tem a sua forma básica de interpretação. Por que a reforma foi tão significativa? Eu tomo aqui por base um lema de João Calvino, colocado no seu escudo, nos seus textos: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Aquele que crê no Evangelho, aquele que lê a palavra de Deus e tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, se entende pecador, se entende imerecedor e se entende totalmente dependente do Senhor. E entende que foi vocacionado para servir ao próximo através de obediência à palavra do Senhor. E assim nós temos doutrinas tão fundamentais, que são tão significativas para a nossa vida hoje. Nós cremos que somente as Escrituras são a palavra de Deus. Uma boa tradição é importante, não há problema na tradição, mas a tradição não está em pé de igualdade com a Escritura e a tradição não está acima da Escritura. A tradição é até saudável, mas ela não é a palavra final. Somente a graça é um princípio fundamental. Nós não somos salvos por mérito, nós somos aceitos como somos, ainda que Deus não nos deixe como nós estamos. Somente a fé é que nos faz participantes da graça, e é a fé que é a chave que nos foi dada, a nossa profissão de fé, o nosso acreditar, o nosso confiar em Deus e nas suas promessas, que nos faz viver. Somente Cristo é mediador. Todos os crentes têm acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Ele é que é o Filho de Deus que veio salvar o pecador. É Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entre os milhares foi Jesus o escolhido para ser meu e seu amigo, de todo aquele que nele crê. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida em favor de seus amigos, e foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. E assim nós cremos que, a partir tão somente das Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, e somente olhando para Cristo, que é o único mediador, o autor e consumador da nossa fé, nós vivemos uma vida para a glória de Deus, porque nós fomos criados por Ele, por meio dEle, para Ele. Assim a nossa aula se encerra. Eu gostaria de compartilhar, eu não vou ler o texto, mas eu vou indicar para que você leia, Isaías capítulo 1, verso 1 ao verso 20. É um texto muito interessante também, em momentos tão difíceis, no ano lá da morte de Uzias, do rei Uzias. Isaías é chamado a pregar, e isso vai estar mais escrito de forma mais específica no capítulo 6 de Isaías, mas no capítulo 1 ele nos dá um resumo da atividade do cristão no mundo. E creio que para nós podermos fazer contraposição àquela citação que eu fiz logo no início da aula, de que quanto mais os evangélicos crescem, menos diferença eles têm feito, acredito que quando nós lemos Isaías do capítulo 1, do verso 1 ao verso 20, nós identificamos 5 atitudes fundamentais do cristão, do crente, do reformado. Nós pregamos denunciando o pecado. É o que nós vemos o profeta Isaías fazendo. Pecado é pecado. E Lutero, Calvino percebiam que havia pecado em seu meio e nós precisávamos de arrependimento.
E assim, a segunda pregação é que, ao mesmo tempo que nós anunciamos que há coisas erradas, nós precisamos anunciar o arrependimento. Porque Deus quer que o ser humano se arrependa. Deus quer que o ser humano entenda que está errado e tem caminho para a volta. E assim, o terceiro passo é anunciar a graça. É demonstrar, olha, Jesus Cristo morreu. Ali ainda anunciado em Isaías, né? Ainda não tinha vindo, mas o Messias prometido em Isaías vai ser anunciado. E no Novo Testamento ele vem. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele oferta gratuitamente a salvação hoje, desde que você se arrependa e o receba em fé. E aí, esse arrependimento, e eu passo para a quarta pregação, nós reformados pregamos a mudança de vida, porque quando nós somos recebidos em graça, nós não ficamos como estamos, mas somos transformados por esse Jesus. E assim, o último anúncio da pregação fiel da palavra é o anúncio do juízo, porque esse mesmo Jesus que veio uma primeira vez, ele há de retornar. E esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele subiu aos céus, está ao lado de Deus Pai, de onde ele há de vir julgar vivos e mortos. E assim eu convido você, meu querido, que está me ouvindo, seja você já um cristão reformado de muito tempo, seja você que não está em nenhuma igreja, nós precisamos, de fato, de uma reforma no nosso coração, na nossa vida, para que a nossa família seja transformada, para que a nossa vizinhança seja transformada, para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para que esse mundo possa ouvir que Jesus Cristo é o único Senhor de tudo e de todos. Assim, nós vamos encerrar nossa escola e eu quero orar junto com você, pedindo para que esse Deus tão maravilhoso possa aplicar tudo isso que nós vimos desse legado, dessa herança da reforma, para que eu e você possamos, ao fechar essa aula, viver esse evangelho nas nossas vidas, para a glória de Deus. Senhor querido, eu quero te agradecer pela bênção, privilégio e alegria de estudar um pouquinho da tua palavra e também da história, descobrindo ou redescobrindo, relembrando um pouco daquilo que os teus servos fizeram no passado, porque foram vocacionados, chamados pelo Senhor a fazer. E assim eu venho te implorar pelos meus irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, onde nós temos tido o privilégio, eu, pastor Fernando, de servir ao teu povo aqui e a todos aqueles que estão nos assistindo, sejam evangélicos ou não, sejam de outras denominações, nós te imploramos, Pai, que o nosso coração hoje se renda à tua graça, que nós possamos nos voltar para a tua palavra, nós possamos nos voltar para o Senhor e, sem medo, assumir a nossa vocação. O Senhor nos chama, em primeiro lugar, a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Por isso, se há alguém que ainda não o confessou, que o Senhor toque no seu coração agora, para que ele receba a esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E assim, Pai, nós também somos despertados, vocacionados a agir neste mundo para a tua glória. Portanto, eu venho te implorar para que os teus servos que estão agora nos ouvindo, que em nome de Jesus, eles se sintam não somente chamados, mas erguidos pelo Senhor, capacitados a agir onde estiverem, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam servidas por tudo aquilo que há de bom, de puro, de justo, de amável, de tudo aquilo que for trazer benefício real e verdadeiro a partir da honestidade, da sinceridade, da verdade. Em nome de Jesus, nos faz pais, mães, esposos, esposas, filhos, nos faz, Senhor, patrões e funcionários que glorifiquem o teu nome em tudo aquilo que nós fazemos. Faz, Senhor, que nós, nas nossas profissões, possamos demonstrar a tua glória e que, ao falar das coisas que fazemos, ao exercer a nossa profissão, as pessoas possam ver a tua glória, as pessoas possam enxergar Jesus, a arte, que tudo aquilo que os nossos irmãos fazem com arte, com maestria, com beleza, que tudo isso possa refletir a tua glória, que possa refletir a glória e a beleza de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome desse nosso Redentor. Amém e amém. Meu irmão querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Até a quarta-feira no nosso culto de oração, às 19 horas, aqui no santuário. Se você quiser, não deixe de estar conosco. Se você não puder, não deixe de assistir pelo nosso canal do YouTube. Próximo domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto sendo transmitido online. E às 18 horas, mais uma vez, a nossa escola dominical. Forte abraço. Que Deus abençoe.